Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Papo na Boa e hoje, Dia da Mulher, dia 8 de março. Esse mês de março eu vou conversar só com mulherada foda, empoderada e incrível. Primeira convidada desse mês de março aqui, eu tô chamando aqui minha parceira Ingrid Serafim. Seja muito bem-vinda ao Papo na Boa. Dá as boas-vindas pra galera aí pra gente começar esse papo no Dia da Mulher, né? Você, que é uma mulher que eu admiro demais e inspira outras mulheres. Dá umas boas-vindas pra galera aí. Muito obrigada pelo convite. Quero dar os parabéns a todas as mulheres, assim como eu, que representam esse lado feminino, nossa força. A mulherada tá sempre na frente de tudo, dominando o mundo. E estou muito feliz e obrigada pelo convite. Boa, boa. A única hora que eu pego esse celular aqui é para falar um pouco do que você tem um currículo, né? Muito bom, a gente tem que ter essa pesquinha aqui, ó. A Ingrid é médica nutróloga. Isso. A gente vai explicar pra galera mais ou menos o que é isso. Tem muita gente que confunde nutricionista com nutróloga, você deve viver isso direto. Médica nutróloga, especialista em emagrecimento, cura da gordura no fígado e reposição hormonal. Isso aí eu também fiquei bem interessado, né? Entender, né? Até para dar emagrecimento também. Vou pegar uma costureira. Eu sempre falo que podcast é uma mentoria gratuita pra gente, né? Mas vamos lá. Você também produz um conteúdo muito bacana, né? Tanto no YouTube como nas redes sociais. Tem mais de 500 mil seguidores no YouTube. No Instagram também produz muito conteúdo. E acabou criando um curso, um método sobre emagrecimento que a gente vai falar mais na frente. Perfeito. Tá tudo certo aí? Show de bola, exatamente isso. Ingrid, para começar, queria entender por que tu foi chegar, você como médica. O médico tem um leque gigante de especializações que você pode ir. Sim. Acho que a gente estava falando aqui nos bastidores primeiro, primeiro teve uma formação. Sim. E depois escolheu, eu quero ir ser nutróloga para estar tratando disso. Como é que tu foi chegar nessa especialidade? Quando eu me formei em 2010, eu fui fazer uma primeira especialização, que é a anestesiologia, né? Então foi a minha primeira formação, e a anestésio é uma especialidade muito voltada para doença, né? Não tem nada a ver com o que eu trabalho hoje. E aí eu fiz a especialização, fui para Belo Horizonte, fiz 3 anos, e quando eu terminei, eu já estava um pouco incomodada com aquele estilo de trabalho, né? Principalmente pelo meu perfil, né? Eu sou pessoa influente, gosto de conversar, gosto de falar, comunicativa. E eu também escolhi uma profissão que é mais nos bastidores, que era anestésia. Assim, amava fazer, porque... Só conversa com o paciente lá, vou te botar pra dormir, né? Não era assim? E fica esquecido depois, né? Exatamente, mas eu gostava muito da parte, assim, de procedimentos. A profissão é muito legal. Mas eu não me sentia 100% realizada profissionalmente. Assim, financeiramente era muito bom, mas eu sentia que faltava algo. E aí eu comecei em mim um processo de mudança de estilo de vida, né, melhorar minha alimentação, queria melhorar a parte estética, queria mudar meu corpo e minha saúde. E aí eu comecei a me interessar por essa parte, comecei a estudar mais para mim mesma, e eu acho que eu vou enveredar por outro ramo, que é o ramo mais de cuidar da saúde, de promover a saúde, que não é só a parte da doença. E aí eu fiz uma primeira pós-graduação, que foi em medicina esportiva. Então, eu comecei muito trabalhando com essa parte de atleta. Alto rendimento. Alto rendimento, galera do crossfit. Eu fazia crossfit na época também. E aí, depois, eu fui para fazer outra pós-graduação de nutrologia e diversos cursos nessa área. Até hoje, não paro de fazer curso, tem que estar o tempo inteiro se atualizando. E aí, depois que eu terminei essas especializações, eu resolvi abrir meu consultório. No início de 2017, e aí comecei aos pouquinhos, trabalhando... Já com essa especialidade. Mas trabalhando como anestesista e como nutrólogo, comecei aos poucos. E aí fiquei com as 2 especialidades até 2019, e depois, quando eu montei a minha clínica atual, aí eu saí 100% da anestésio e me dediquei, agora eu sou dedicada 100% à nutrologia. Tu sente a diferença muito, deve ter vários colegas médicos, né, que você falou muito bem, né, tem médicos que só cuidam da doença, tem médicos que voltam bem pro bem-estar, pro lifestyle. Um nutrólogo, com certeza, é um que tá querendo ver esse lifestyle e tal. Tu sente muita diferença entre os médicos, entre os colegas, aquele que ela estava até falando, quem só dá muito plantão, quem só pensa nisso, até não tem vida, né? Eu conheço vários amigos médicos que dão vários plantões, às vezes passa 2 dias sem dormir em casa, tem menino em casa, mas não cuida da própria vida, né? Sim. Também acho que isso influenciou tu ir para essa área, né? Com certeza, assim, eu percebo, por exemplo, dentro da anestésio mesmo, os médicos estão ficando muito cansados pela carga horária de trabalho, de estar dentro do hospital, de ser uma profissão extremamente, assim, de alto risco, lida com um estresse o tempo inteiro, então os médicos ficam super estressados, não só eles, mas quem vive no ambiente hospitalar. Né, cirurgião, toda essa parte de médicos vivem bem cansada, e eu estava já ficando assim. E eu não me via o resto da minha vida naquela rotina de trabalho. Né, antes de
eu largar 100% a anestese, por exemplo, eu dava um plantão de 24 horas no sábado. Direto, assim, era a cada 15 dias, 24 horas eu tava lá. Eu não conseguia nem programar, assim, uma viagem, eu não conseguia fazer nada, eu tava sempre em função daquilo. E eu já tava cansada, e eu ficava, quando eu dava 3 dias, véspera do plantão, eu ficava já com taquicardia. Nossa. Aí eu disse, gente, isso aqui não tá certo, assim. É uma profissão que eu amo e eu fico tensa porque vou trabalhar. Foi quando eu vi que, não, isso aqui eu não vou fazer pro resto da minha vida. Era bem melhor financeiramente na época, porque toda transição de carreira, você tem que dar uns 2 passos para trás para depois alavancar, mas eu tive paciência e eu estou totalmente realizada profissionalmente. Que bom. E também combina muito com o teu estilo de vida, né? Já te conheço de um tempo, você sempre foi praticante de esportes. Sempre. E tem tudo a ver, quando você gosta desse estilo de vida e aliar o teu trabalho profissional, é quase um sonho, né? Eu ensino exatamente aquilo que eu vivo, né? Assim, eu não vivo incongruência. O que eu pratico no meu dia a dia, é o que eu prego, o que eu ensino para os meus pacientes e o que eu estudo cada vez mais. Então, isso é muito bom, porque eu não preciso buscar outras fontes, Sim. né? Meu próprio estilo de vida me ajuda no meu trabalho e me motiva também a sempre continuar cuidando de mim, porque eu preciso dar o exemplo para os outros, né? Assim, tem muito profissional que, não vou dizer que é incongruente, mas sei lá, tem muita gente, até tem aqueles memes, você vai no nutricionista gordinho, Sim. Você vai num personal que nunca foi atleta, ou que não tem um rendimento legal, ou um contador que não sabe fazer direito. Então, mas na medicina, no nutricionista tem muito disso, né? Então, Sim. Quem se destaca é quem realmente vive o que prega e o que está ensinando. Né? E as pessoas, elas olham para isso. A gente pensa que não, mas as pessoas olham. Elas procuram um profissional que está com congruência naquilo que ele está falando. Né? Por exemplo, tem muito médico, grande parte dos médicos, por exemplo, os médicos que cuidam da doença. A gente vê cardiologista infartando porque vive um estilo de vida errado, porque fuma. Exatamente. Então, assim, o médico ele tem que ser o exemplo daquilo que ele está ensinando. E não só ele, né? Várias profissões, as pessoas elas vão olhar. Por exemplo, quem trabalha com investimento tem que ter dinheiro, tem que saber se investir o seu dinheiro. E assim vai. Então, as pessoas hoje elas estão procurando profissionais que vivam aquilo que eles ensinam. E vamos levantar logo essa bola de... Tem muita gente que confunde, ou não confunde, mas não sabe bem as atribuições do que o que é um nutricionista para um paciente e o que é um médico nutrólogo para um paciente. Claro que tem milhares de diferenças, né? Mas as essenciais e as mais básicas. Eu vou esclarecer, assim, hoje, graças a Deus, tá bem mais, assim, entendido pela população, mas quando eu comecei, eu tinha que responder essa pergunta o tempo inteiro. Eu tive que gravar... Pensava que tu era nutricionista. Eu tive que gravar conteúdo nas minhas redes sociais o tempo inteiro para explicar. É tanto que hoje lá na minha clínica sou eu de nutrólogo e tenho minha equipe de nutricionistas junto comigo, trabalhando lá. Mas o nutrólogo, ele é médico, né? Ele se formou em medicina e o nutricionista se formou em nutrição. Né? O nutricionista, ele cuida do plano alimentar, ele é o profissional capacitado em passar a dieta. Né, passar o plano alimentar, prescrever o plano alimentar e algumas suplementações. O nutrólogo, ele estuda também a relação da alimentação com as doenças, né, a prevenção e promoção de saúde pela alimentação, mas ele também é capaz, por exemplo, de solicitar exames, de prescrever medicamentos. Se o paciente ele tem alguma doença relacionada com a alimentação, a gente pode lá intervir, prescrever medicamentos. Então, são duas profissões que se complementam. Uma depende da outra. Por exemplo, o paciente vai para mim e ele passa também pela minha nutricionista, que eu passo toda a outra parte de exames, faço diagnóstico de doenças, prescrevo medicamentos e o plano alimentar fica com a nutricionista, a gente conversa, entra num comum acordo e faz o melhor plano para o paciente, assim. Eu já vi gente dizer, acho que de forma totalmente errada, dizer, não, se você quer só emagrecer e tal, vai no nutricionista que ele vai fazer uma dieta bacana e você tem que seguir, claro, né? Mas se você tiver mal com algumas coisas, que você vai no médico, no nutrólogo, não tem nada a ver isso, Não, né? na realidade, você pode estar bem e querer melhorar. Né? O ideal era que a pessoa fosse nos dois, entendeu? Não escolhesse nenhum nem outro, porque, por exemplo, o nutricionista ele vai lá, passa a alimentação, mas se você tiver qualquer deficiência hormonal, se você tiver uma deficiência nutricional, se a tireoide estiver alterada, se tiver qualquer coisa que precisa ser corrigido, sua alimentação não vai corrigir aquilo. E só vai descobrir isso com exames, né? Exatamente. Exatamente. E assim, a minha irmã é endócrina, né? Também não sei se tem uma briga entre os endócrinos e os nutrólogos. Eu acho que eu já vi algumas coisas nesse sentido, que existem umas polêmicas que
os endócrinos não gostam daquilo, os nutrólogos não gostam daquilo. Tem uma briguinha também entre esses dois segmentos, né? Na realidade, assim, o que seria correto era todo mundo se unir, né? Mas nem todos os profissionais, eles ficam nessa rixa, não. Mas, por exemplo, o endócrino, ele é o médico capacitado também para tratar doenças de origem hormonal, né? De origem endocrinológica. O nutrólogo é mais para o lado de estilo de vida, relacionado à alimentação. Então, tem essa diferença. Mas são duas profissões que acabam se cruzando. Sim. Né? Um acaba interferindo um pouco na outra, e por isso que há essa questão. Também, e às vezes a briguinha, né? É mais ciumeira do mercado. Né? Exato. Você quer estar com mais pacientes e tudo. Mas é mais assim, é mais da própria classe médica. Porque o paciente, ele quer que o problema dele seja resolvido. Sim. Por um, para o outro, ele quer ser bem atendido, quer ter o problema dele resolvido, quer ser ouvido. Então, assim, quem se beneficia é o paciente se todo mundo fizer um bom trabalho. E assim, a gente nessa geração fast food que tá aí, que a galera tá comendo cada vez mal, porque é mais rápido e tudo, o nutrólogo também vai atacar nisso, porque realmente esse fast food vai com certeza interferir no teu corpo, né? Quais são os, sei lá, se tu pudesse elencar 5 principais problemas que as pessoas que chegam para ti, teus pacientes, têm? A gente vai falar mais do teu método mais na frente, mas eu acredito que seja um deles, mas quais são os 3 ou 5 principais problemas que chegam lá que você pode solucionar com o nutrólogo? Eu não digo assim nem problema, mas chegam muito assim sintomas, que no fim das contas todos estão relacionados à mesma causa, que é o estilo de vida. Mas o que eu recebo muito são as pessoas que querem emagrecer, né, que estão com sobrepeso, obesidade, pessoas muito cansadas e fadigadas. Das queixas que eu mais recebo, doutora, eu cheguei aqui porque assim, eu não tenho energia para nada. Eu acordo cansado, eu passo o dia cansado, e isso impacta no trabalho, na produtividade. Às vezes fazer atividade física, mas... Às vezes a pessoa nem consegue fazer atividade física porque não tem força. Outra é a queixa de libido, né, na parte sexual. É uma queixa também muito comum, principalmente nas mulheres. Homem, ele chega, mas geralmente ele chega de uma maneira indireta. Ele não chega logo falando sobre isso, ele fala sobre outra coisa, mas no fim tem essa questão. São as das principais. E aí vem a questão da esteatose hepática, gordura no fígado, que hoje, como eu me especializei muito nisso, as pessoas já me procuram para essa questão. Então, esses são os principais. E outro... diabetes chega a ver também. Diabetes também chega. Pré-diabetes e diabetes chega muito também. Problema de sono, né? Pessoas com insônia, estresse, tudo relacionado ao estilo de vida que a nossa população está vivendo hoje, né? Eu estava vendo um vídeo, acho que ontem ou hoje, no Instagram, de um médico gringa, o cara sendo entrevistado e falando, tacando pau na galera que come e toma suco, refrigerante ao mesmo tempo que come, né? Uhum. Que ele fala assim, quando você começa a comer, geralmente é comida quente, né? A maioria das vezes, teu estômago está sendo preparado ali para fazer um funil para trabalhar. E aí tu vai estar com um suco gelado ou um refrigerante gelado e vai atrapalhar todo o processo. Sim. Ali, né? Então, mas também tem médico que diz que não importa se comer e tomar ao mesmo tempo e tal. A medicina, assim como outras profissões, não vou dizer que tem tendências, mas tem como é que chama? Como é que a gente pode dizer? Viés. Tem alguns profissionais que têm um viés para isso, outros para aquilo. Claro que tem o conhecimento geral, que não tem o que refutar, mas como é que tu lida com isso? Pronto, achei a palavra, a escola, por exemplo, a escola da filosofia clássica daquilo, tem a escola da medicina que é mais natural, tem outros que é mais, que usa mais remédios. Uhum. E como é que é o teu trabalho, já que você, com certeza, está prescrevendo ali alguns hormônios ou remédios. Sim. Na realidade, assim, a gente chama, a medicina que eu pratico, a gente chama de medicina integrativa, né? Que ela lida com várias especialidades e olha o ser humano como um ser integrado. Mas eu digo que eu sou mais mesmo da linha natural, né? Sempre menos é mais. Eu não sou uma médica muito prescritora de remédios. Eu sempre procuro trazer o paciente, devolver para ele a fisiologia natural do corpo, que é do jeito que a gente foi criado. E lógico, tem a reposição hormonal quando é necessário, quando os hormônios baixaram, por exemplo, a mulher na menopausa, um homem que entrou na andropausa, parou de produzir os seus hormônios, não vai mais produzir. Então, a maneira da gente trazer ele para o equilíbrio que ele tinha antes é a reposição. Mas eu sempre sou mais da linha natural, por exemplo, a alimentação mais natural,
devolver os minerais, vitaminas, deixar o corpo todo do jeito que ele é perfeito. Se a gente fizer isso, o corpo por si só, ele consegue se desenvolver sem a gente precisar de tantos artifícios químicos, remédios, porque tem gente hoje em dia que está vivendo à base de remédio. É um remédio para acordar, um remédio para TDAH, é um remédio para dormir. Sim, e a pessoa fica... Vão aparecendo novas, vou dizer novas doenças, mas TDAH de um tempo para cá, sim, né? É muito falado, vão aparecendo outras. Parece que o foco vai mudando, né? Exatamente. E as pessoas, elas, com a pressa de terem resultados rápidos, elas vão recorrendo a muitos remédios. E as pessoas vão ficando viciadas. Um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para ter energia. E depois a pessoa vira um robô. Sim, sim. E tu é muito a favor de suplementação para academia, para treino, ou tem que ser uma coisa muito dosada também? Porque a gente vê, o cara toma um pré-treino, começa a tomar um pré-treino para ir treinar, aí ele começa a se viciar, ele começa a tomar pré-treino para ir trabalhar, às vezes. Claro que tudo em excesso é ruim, mas na questão da suplementação, tem gente também que não é muito a favor de estar usando a creatina, pré-treino, mas tem médico que indica tudo também, né? Não, essas suplementações mais estudadas, que realmente têm efeito, eu sempre prescrevo. Elas são, por exemplo, a creatina é uma suplementação maravilhosa que ela tem efeito de verdade. Termogênico, alguns pacientes que se beneficiam, outros não. Esses estimulantes, não são todos os pacientes que se beneficiam. Tem paciente, por exemplo, que tem ansiedade. Aí você dá um estimulante para ele, ele desenvolve uma crise de ansiedade tomando a primeira dose. Então, a gente sempre tem que dosar, mas a suplementação é sempre bem-vinda, quando ela é bem indicada, fica perfeito para o paciente. E assim, eu não sei se qual é o teu público perfil, geralmente é só mulher, teus pacientes, teus clientes, ou também tem mulheres, tem homens? Hoje tem homens e mulheres, né, mas assim, é mais mulher do que homem. Mas eu atendo muitos casais também, sempre, às vezes a mulher vai, depois leva o companheiro, e assim, é bem eclético, mas, por exemplo, hoje a minha faixa etária é a faixa etária acima dos 30, geralmente, não é mais um público tão jovem, geralmente mulheres de meia idade. O pessoal, né, também vai vendo muito, acompanha nas redes sociais a doutora e vai, eu quero esse estilo de vida, isso. Também vai levando, como é que eu faço isso, exatamente. Como você faz, né? Exatamente. É muito um espelho. Mas, por exemplo, quando eu fazia crossfit, então, assim, muitas que eu comecei a trabalhar com medicina esportiva, eu recebia muita gente do crossfit, muita atleta. E aí, quando eu mudei, fui mais para o lado da nutrologia, trabalhar com emagrecimento, eu comecei a atrair esse público mais do estilo de vida. Tanto que eu também mudei o meu estilo. Antes eu era mais forte, musculosa, por causa do crossfit. Hoje eu sou mais... Hoje está só na academia? Hoje estou na academia. Hoje mais slim. Sim. E aí as pessoas, elas vão por identificação, procurando aquele profissional que ela se identifica, né? E o marmanjão, os marmanjos nunca chegam pedindo os bisus lá, não? É com o nutrólogo ou com o endócrino que pede? Os dois, os entendeu? Dois podem receitar. Quando eu trabalhava mais com a parte esportiva, vinha demais. Pedindo os bisus para... Exatamente. Mas agora... Geralmente é o que é? Testosterona? O pessoal vai muito atrás de testosterona ou algum esteroide anabolizante, entendeu? Mas hoje, como eu trabalho mais com qualidade de vida, as pessoas, elas não estão muito ligadas. Elas querem emagrecer. Depois que elas emagrecem, agora eu quero estética. Agora eu quero ficar com o corpo bacana. Aí a gente começa um trabalho de reposição hormonal. Só que hoje eu trabalho mais dentro da linha do fisiológico. Né? Nada acima. Sim. Mas assim, até eu vendo a galera lá os marombas lá do... Como é o nome dele? Paulo Musi, tem até o podcast lá do cara... do Cariani. Do Cariani, né? Que é um dos maiores do Brasil. E ele fala que existe um certo nível de segurança você usar alguns esteroides, né? Mas aí é para atletas de alto rendimento. Não dá para pegar um cara que tá totalmente desacostumado a praticar esporte assim, e já meter um esteroide. Né? É porque as pessoas, elas querem pular etapas. Sim. Ela não faz nem o básico bem feito, ou seja, não treina direito, não se alimenta direito. Ela já quer tomar um esteroide achando que vai ter uma transformação no corpo e não consegue, assim. Né? O perfil perfeito da pessoa para tomar um esteroide é aquela pessoa que está ali já com shape bacana, mas que ela não consegue mais um resultado natural. Exatamente. Tem um limite, né? Você, por exemplo, o cara tá gordinho, ele até vai, se ele treinar bem, se alimentar bem, ele vai conseguir um resultado rápido, mas chega um ponto que para ultrapassar aquele ali... Aí é alto rendimento, né? Aí ele não consegue mais. Aí, nesse paciente... se frustra. Exatamente. Porque para perder, no começo
perder é fácil, porque muita gordura vai queimando, mas tem uma hora que tá no limite, não consegue, aí vai buscar os bisu, né? Exatamente. Mas sempre é importante você fazer isso com acompanhamento, né? Porque a gente olha exames, vê como é que tá a questão da saúde, se a pessoa, o fígado aceita ou não tomar qualquer tipo de hormônio ou esteroide, né? Ver como é que tá a saúde, porque às vezes a pessoa se prejudica ainda mais, porque já tá com o corpo inflamado, já tá com os exames alterados, vai tomar algo e acaba se prejudicando ainda mais. Alguma vez tu teve que negar pro cara que chegou lá pedindo, Várias vezes. Já quero pedir aqui alguma coisa para melhorar. Várias vezes. Assim, por exemplo, assim, às vezes a pessoa vem com uma expectativa e eu desconstruo e mostro a realidade. Uma vez eu atendi um paciente que ele queria ficar forte e tal, mas ele tava muito gordo, assim, tava com um percentual de gordura muito alto. Eu disse, se a gente colocar aqui qualquer tipo de hormônio de esteroide em você, vai ficar pior. Né? Vai aparecer espinha, esteticamente não vai ficar legal. Então, vamos primeiro dar uma secada, desinflamar o corpo, melhorar a estética para depois a gente entrar no processo de hipertrofia. E tu acha que com esse mundo de conhecimento que a gente tem na internet agora, no YouTube, se você quiser aprender quase tudo na vida, você bota no YouTube, no Google, com esse chat GPT, então, não sei se você já deu uma olhada exatamente. Nisso, a gente vai falar. Mas isso ajudou ou atrapalhou os pacientes a terem mais clareza? Tem mais desinformação ou mais informação na UTV? Não, eu acho que tem mais informação, né? O único problema é a automedicação, né? Os pacientes acabam fazendo muitas coisas por conta, mas assim, hoje em dia eu recebo muitos pacientes que já sabem muita coisa. Para mim é melhor. Sim. Porque eu prescrevo algo, a pessoa aceita, ela entende, ela já estudou. Porque senão eu tenho que fazer, às vezes a consulta é uma aula. Uma aula, eu tenho que explicar para a pessoa entender. Porque foi-se o tempo que era assim, o médico chegava lá, tamo aqui, ó, tá aqui a receita, vai-se embora. Ia seguir cegamente, não é? Exato. Né? Hoje ele não é mais assim. Né? Ele quer entender, ele questiona, por que eu tô tomando isso, para quê? Então, a gente tem que explicar, tanto que a consulta é uma consulta demorada por isso, porque eu tenho que explicar tudo para o paciente. Mas quando ele já vem com conhecimento, é melhor. Só que a gente pega muita gente aí se automedicando por conta e aí acaba se prejudicando. É complicado, né? E assim, não sei se o Paulo Musi, ele é nutrólogo ou não tem nada a ver? Na realidade, o Paulo Musi, ele é ortopedista. Certo. E aí, depois, ele fez medicina esportiva. Certo. Ele foi meu professor da minha pós. Sério? Na época. E o cara é bom mesmo? Tudo isso que dizem? Muito bom. Tem um conhecimento maravilhoso. Então, eu tive um módulo inteiro com ele lá. Então, assim, foi... tanto que o módulo dele, ninguém faltava. Porra, imagino. Porque é maravilhoso. Tem muito conhecimento, assim mesmo, de bioquímica, de entender mesmo a fisiologia do corpo. Incrível, ele é uma enciclopédia. E se a gente fosse elencar aí alguns mitos e verdades do emagrecimento, já falando mais da tua expertise, que é tratar de emagrecimento. Lendas que tu combate todo dia lá de como emagrecer ou não engordar. O que chega mais pra ti lá demais? Uma das coisas que as pessoas ainda tem muitas... Jejum intermitente, não sei o quê. Tem um monte de coisa aí pra gente falar, né? Uma que as pessoas têm muito é em relação a comer de 3 em 3 horas. Isso é uma lenda total? Total. É mesmo. Na realidade, assim, como foi que começou essa estratégia? Se você for observar, pessoas que estão com sobrepeso e obesidade, às vezes elas fazem 2 refeições apenas por dia. Demais. Doutora, eu só como 2 vezes. Eu almoço e janto. Um pratão de almoço e um pratão de jantar. Cafézinho é um pãozinho ali só para começar o dia. Aí o que foi feito no passado, né? O que eles fizeram? A pessoa comeu uma porrada de caloria de uma vez só no almoço e outra no jantar. Então, eles fracionaram. Pegaram essas calorias do almoço e foram dividindo ao longo do dia. Pode-se dizer que foi uma intenção boa de tentar dar uma fracionada e uma educada? Exatamente. Certo. Em vez da pessoa comer 2 refeições grandes de uma vez só, ela divide ao longo do dia. Só que isso não é regra para todo mundo. Nem todo mundo precisa comer de 3 em 3 horas para emagrecer. Tem gente que não sente fome. Hoje, qual é a minha linha? O ideal é que você coma conforme a fome. Por exemplo, teoricamente, a gente teria 6 refeições no dia, né? Café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar e às vezes tem ceia. Mas, por exemplo, a manhã é muito curta. Se eu tomei café da manhã, às vezes 8, 9 horas, eu vou almoçar meio-dia, para que eu vou fazer uma refeição no meio do dia? E tem gente que fica preso naquilo dali. Fica bitolado. O nutricionista passou o lanche da manhã, então eu tenho que comer. Às vezes a pessoa não está com fome. E às vezes ela vai comer menos no almoço e não vai pegar todos os nutrientes que precisa. Exatamente. Vai acabar ingerindo, às vezes, também calorias a mais. Então, hoje, o ideal é que você coma conforme a fome, né? Por exemplo, você pode fazer 3 refeições por dia.
Café da manhã, almoço e jantar, desde que sejam refeições saudáveis. Também depende muito do ritmo de vida da pessoa, Exato. né? Se ela trabalha em casa, não tem muita locomoção e tal, ou se ela tem um trabalho estafante, que é físico, depende muito também. Exatamente. Por exemplo, pessoas que estão no processo de hipertrofia, às vezes tem que comer as 6 refeições para não catabolizar, não perder músculo. Mas uma pessoa que está no processo de emagrecimento, provavelmente ela não vai precisar fazer 6 refeições por dia. Ela vai fazer 4, 3, e ela vai conseguir emagrecer do mesmo jeito. Hoje eu vejo que isso é um dos maiores mitos que existem e que eu venho desconstruindo isso aí na cabeça do paciente. Então, primeiro mito derrubado. Comer de 3 horas depende demais, né? Nunca se você comer 3 horas, você não vai emagrecer. Qual é o outro grande mito que existe aí para emagrecer? Não, outro era em relação ao jejum, né? Eu cresci assim, achando que se você ficar em jejum, você vai morrer. Sim. Né? E hoje em dia a gente tem uma estratégia alimentar que é o jejum intermitente, ela é intencional. Então, assim, ficar sem comer não vai fazer ninguém morrer, ninguém ficar desnutrido, ninguém desmaiar, ninguém passar mal. Porém, é uma estratégia. Como estratégia, ela precisa ser prescrita por um profissional e acompanhada, para que aquela pessoa tenha um benefício. Mas o jejum é uma estratégia que ajuda muito, por exemplo, a combater diabetes, a diminuir níveis de triglicerídeos, de colesterol, ajuda a emagrecer, melhora o raciocínio e concentração. Por exemplo, pessoas que querem aumentar a produtividade. Ficar em jejum intermitente, você tem mais foco e concentração do que ficar comendo. Quando fala intermitente, tem um prazo específico ou é definido? Não, é assim, você conta as horas que vai ficar em jejum. Certo. Geralmente, a gente começa com protocolos de 12 horas, que é o mais simples. Por exemplo, todo mundo já foi fazer um exame de sangue que precisou ficar de 8 a 12 horas sem Não comer morreu. e nem morreu. É. Aí a gente começa desse primeiro, 12 horas. Depois a gente vai aumentando para 14, 16, 18, 20 até 24 horas. E aí, tudo vai depender da hora do dia que você vai fazer. Quando eu passo para os meus pacientes, geralmente eu uso utilizar a noite junto. Por exemplo, a pessoa jantou 7 horas da noite. Se ela não comer mais nada, for tomar café às 7 horas da manhã, já deu 12 horas de jejum. 12 horas sem sentir tanto. Sem sentir. Se ela for, mais 2 horas, ela vai lá para 7, 8, 9. Se ela for comer às 9, já dá 14. Se ela aumentar mais 2, já vai dar 16. E assim a gente vai aumentando aos poucos. E ela vai tendo benefício, por exemplo, quando ela passa de 12 horas de jejum, a queima de gordura começa muito acelerada. Ela queima mais rápido, bem mais rápido do que o normal. Exatamente. Então, assim, depois de 12 horas de jejum, quanto você conseguir ficar sem comer é a janela de queima de gordura. Só que assim... Mas também não queima tão rápido o músculo. Não queima o músculo, porque o jejum ajuda a liberar GH, que é o hormônio do crescimento, que preserva a musculatura. Certo. Mas tudo vai depender do que você come depois do jejum. Se você faz o jejum e depois mete um Big Mac... Jogou fora o jejum, né? Acabou o jejum. Mas se você faz o jejum e depois come uma alimentação saudável, né, lá, sei lá, o arroz, feijão, legumes, uma salada e fez uma comida normal, aí ok. Mas isso tudo também, a questão do jejum intermitente, são estratégias que vão ser usadas por um tempo. Isso. Você não pode viver o resto da vida em jejum intermitente. Não, até porque assim, o nosso corpo ele precisa ser enganado o tempo inteiro. Porque o nosso metabolismo, a tendência é ele estabilizar em tudo. Se você começa um tipo vai tendo memória e vai gravando. Exatamente. Se você começa um tipo de plano alimentar e fica naquilo ali para sempre, você tem resultado nos primeiros meses, depois não tem mais. Então, você precisa estar o tempo inteiro mudando a estratégia para o corpo e gastando energia de maneira diferente. Às vezes, você come mais, precisa comer mais, porque se você só restringir a comida, o metabolismo desacelera, você para de emagrecer. Sim. Porque tem gente que fica, diminui, fica passando fome e achando que isso vai dar resultado. E às vezes não dá. Você precisa comer mais de alimentos certos para você conseguir continuar queimando gordura. E o exercício é da mesma maneira. Tem que mudar o estímulo, mudar a carga, mudar o tempo, mudar o esporte. E aí você vai conseguindo manter a queima de gordura. Então vamos lá, já falamos de 3 horas, jejum intermitente, tem outro grande mito aí que o pessoal fala que para emagrecer tem que fazer isso. Por exemplo, o pessoal fala muito que para emagrecer tem que fazer aeróbico, certeza, para queimar. Isso é um mito. Isso é um mito? Isso é um mito. Pois é, tem muita gente, só vai emagrecer se fizer aeróbico, só queima se fizer aeróbico. Isso é um mito também? É um mito. Hoje, assim, o melhor exercício, na realidade, assim, por emagrecimento, é o treino de resistência, é o treino de força. De força? De força, que é a musculação e principalmente de alta intensidade. Né? Não é aquele treino que você vai lá e faz aquela morosidade. Não, é um treino de alta... Só cumprindo tabela, né? No celular. É um treino de alta intensidade. Por exemplo, a musculação,
Você fazer várias séries, por exemplo, com um descanso pequeno, um intervalo pequeno, de alta intensidade com um pequeno descanso. Às vezes você consegue resolver o seu treino em 20, 40 minutos. Sim. Entendeu? Você acaba otimizando o seu tempo, mas ele é um treino de alta intensidade. Tem mais resultado do emagrecimento do que você ficar 1 hora lá na esteira ou correndo na mesma velocidade. Se for também para fazer um treino aeróbico, o melhor é o treino de alta intensidade, intervalado de alta intensidade, chama HIIT. Sim. Né, que é um treino intervalado de alta intensidade. E você faz, por exemplo, 1 minuto na esteira correndo e descansa 20 segundos. 40 segundos correndo em velocidade alta, descansa 20 segundos. E assim você consegue fazer em vários treinos. Por exemplo, o CrossFit é um HIIT. Ele é um treino intenso, em pouco tempo. Esse é o treino que mais queima gordura do que aquele aeróbico constante, que a pessoa fica lá. É porque eu acho que as pessoas também confundem muito em ter uma capacidade cardiovascular para durar muito tempo num futebol, não sei o quê, para emagrecer. Exatamente. São coisas diferentes, exatamente. Né? Você quer emagrecer, beleza. Você falou, um treino de força vai dar certo, mas talvez tu não fique tão bem no cardio. Você precisa, o treino aeróbico é muito importante para o coração, para a parte cardiorrespiratória. O objetivo do treino aeróbico é esse. Não tanto de queimar gordura, mas de ajudar nessa parte cardíaca, né, da saúde do coração. Porque só o treino da musculação também não vai te dar essa capacidade. Sim. E assim, pronto, já foi mais outro mito, que esse eu pensava que era verdade, que eu pensava que você só emagrecia se você queimasse caloria em treino aeróbico, correndo, pedalando, o que for. Quanto mais músculo você tiver, mais o corpo gasta energia. Então, ter músculo faz o metabolismo acelerar. Então, quanto mais músculo você tiver, mais gordura você consegue perder. Sim, boa. E para finalizar isso, tem mais algum mito aí que tu lembra agora de cara, pra gente matar aqui, pra já ir para outro papo? Não tô lembrando aqui. E assim, de pacientes que chegaram lá, lembrei agora assim, pacientes que chegaram lá pedindo coisas absurdas pra ti, já foi absurdo assim, quero emagrecer tanto em tanto tempo. E também tem assim, pessoas que chegam com a foto dos outros, assim, foto da artista tal. Não, eu queria ficar com o corpo dessa pessoa aqui, entendeu? E aí eu sempre falo, vamos gerenciar as expectativas, vamos trazer a sua melhor versão para quem você é hoje. Por exemplo, tem gente, vamos supor, mulher, eu queria ser sequinha, estilo Gisele Bündchen. Aí a mulher tem aquele quadrilzão enorme. Que é genético, né? Que é genético, só se arrancar uma perna. Sim. Porque não tem como, nunca vai ser tão sequinha, vai ficar magra, mas dentro daquela estrutura daquela pessoa. Então, eu sempre tenho que trazer a pessoa, assim, pra realidade. Também chega homem querendo a foto daqueles caras gigantão. Tem que dar um choque de realidade, né? Essa galera aí é meio doida. E Ingrid, a gente estava falando agora do Paulo Musi, do Cariani, que são profissionais ali da saúde, do esporte, que cresceram muito também por conta da internet, das redes sociais. E tu já tem um tempo que produz muito conteúdo, que ajuda muita gente e tal, e também cresceu nisso, né? Como é que foi essa, dizer assim, uma migração de carreira que a gente estava conversando, de você estar acostumada só a estar em hospital, dando seu plantão, fazendo sua anestesia, para começar a dar a cara, estar falando de conteúdo? Foi fácil? Não foi, entendeu? Mas eu comecei assim, de grão em grão, na realidade. Eu lembro que quando eu resolvi abrir meu consultório, assim, eu era anestesista, então eu estava conhecida só no meio de anestésico. Como é que eu ia montar meu médico. Meu médico. Como é que eu ia montar um consultório de nutrologia, de medicina esportiva, sem conhecer como é que as pessoas iam vir? Que é muito boca a boca. É, muito boca a boca. E logo naquela época também, que não tinha tanto nutrólogo, por exemplo, aqui em Fortaleza, como tem hoje. Não era tão difundido. Médico do esporte, então, quase nenhum. O pessoal não sabia nem o que era. Sempre existiu, mas não era difundido aqui, isso? Não era, exatamente. E aí foi que eu pensei na época. Eu disse, não, a única, assim, ou eu me junto com alguém, algum outro profissional que me ajude a me inserir no mercado, ou eu vou começar através da internet, né? Eu tive a oportunidade, me convidaram para trabalhar numa clínica de outro médico, mas eu não me identifiquei muito lá com o perfil dele, também ficava muito longe da minha casa. Eu disse, não, vou montar aqui meu consultório. Comecei sublocando o consultório numa clínica, e eu atendi em 2 lugares, e também no consultório de outro médico, e aí comecei a fazer um trabalho de formiguinha. Comecei a produzir conteúdo no Instagram, né, aos poucos, e fui fazendo. E aí, quando eu estava mais ou menos assim, com uns 4, 5 meses, eu pensei, não, vou começar a produzir vídeo no YouTube. E aí, eu contratei um videomaker para ficar gravando meus vídeos e postando. Então, eu gravava uma vez no mês os vídeos do mês inteiro. Desde essa época, tu já focava em emagrecimento?
Não, no início era muito essa questão da medicina esportiva, mas eu já falava de emagrecimento, né? Mas eu não tinha feito ainda a pós de nutrologia, eu fui fazendo ao longo do percurso dos meus atendimentos. E aí, com o YouTube, eu fui fazendo aos poucos, aí eu lembro que eu demorei 1 ano para o meu YouTube ter 10 mil inscritos. Que é um 10 mil inscritos, 10 mil inscritos. Em 1 ano, meu YouTube conseguiu 10 mil inscritos, trabalho de formiguinha. Que é muito já. Vídeo por semana. E aí eu lembro que quando foi depois de 1 ano que eu estava fazendo conteúdo constante no YouTube, 1 vez por semana, um vídeo meu sobre testosterona viralizou. Do nada. Viralizou. A internet é muito louca, né? Muito Só louco, precisa assim. um vídeo viralizar para você dar uma... E esse vídeo que viralizou foi um vídeo que eu tinha gravado 1 ano antes. Não foi um vídeo que eu tinha gravado há 1 mês. Sim. E aí, assim, eu entendi, eu lembro demais que esse cara que eu chamei lá pra me gravar, ele dizia, Ingrid, assim, o segredo do YouTube é a constância. Ele falava assim, se a gente não parar, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? A constância, eu não posso parar de produzir conteúdo nunca. E aí, 1 ano depois, o meu YouTube saiu de 10 mil para 100 mil inscritos em 1 mês. Loucura, hein? Sem investimento em tráfego na época, sem nada, tudo orgânico. E aí começou a crescer. Compartilhando as dicas, o conteúdo que estava lá, né? E isso me ajudou muito o meu consultório. Havia muita gente, assim, atrás. Começa a dar muita autoridade, né? A gente fala que quando você está na internet ou no podcast ou criando conteúdo, isso gera mais autoridade, né? Exatamente. Então, assim, o YouTube me ajudou muito a alavancar o meu negócio físico, que foi o meu consultório. E aí eu fui crescendo aos poucos. Aí eu lembro que eu comecei, eu ia atender um turno, às vezes eu ia atender um paciente, às vezes eu ia atender um retorno, era pouco. Aí foi crescendo, daqui a pouco a minha agenda estava lotada a semana toda, e eu tive que montar meu primeiro consultório, parei de sublocar, e aí montei o primeiro, que era menor, e aí foi crescendo, aí hoje em 2019 eu montei a minha clínica, que é uma equipe multidisciplinar. O negócio foi crescendo, hoje tem vários profissionais que atendem junto comigo, mas tudo começou ali pequenininho, com a ajuda da internet, fui aos poucos. E o que tu disse para essa galera? Principalmente, a gente estava falando de diferença de um médico que está em hospital, dando plantão ou cirurgia, de um médico que atende, que precisa de paciente, ou seja, precisa de cliente, né? O que tu diz para esses médicos que, claro que o boca a boca é bom, ainda funciona, mas como que a internet alavanca um serviço médico desse, né? O que tu diz para esses médicos que não usam esse serviço? Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que é assim, quem não é ponto com, é ponto fora. Pô, boa, essa aí eu não gosto, tá anotada aqui na cabeça, entendeu? E é verdade, assim, hoje eu tenho uma estatística lá na minha clínica de como os pacientes chegam até mim, eu sempre pergunto. Quais são os canais de venda que tá trazendo ele, né? 80% vem pela internet. Caramba. E assim, sem indicação de outras pessoas, a pessoa ficou assistindo meus vídeos, ela ficou ali, ó, digamos, paquerando comigo, olhando, até que eu falei algo que ela, opa, tá falando de mim, se identificou. E a pessoa foi. Antigamente isso não existia. Antigamente, assim, você só ia atrás de um médico que alguém tivesse ido, que recomendasse aquele médico no boca a boca e ia. Hoje em dia, não. Então, assim, o médico que ele, né, ainda tem esse preconceito, ele não produz conteúdo, tá sempre esperando tá no boca a boca para conseguir encher o consultório, vai ficar para trás. Com certeza. Porque mesmo que seja indicação, mesmo que alguém te indique, ó, vá no médico fulano de tal. Deixa eu ver o Instagram dele. Não fala nada sobre o assunto. Aí você vai lá, dá uma olhada. Só tem cachaça no Instagram. Porra, parece que o cara não tá vivendo a profissão, né? Exatamente. Mesmo com indicação. A tal da congruência de novo, né? Isso é bacana, né? Mesmo com indicação, as pessoas querem olhar. Sim. Quem é, o que ele posta, o que ele fala. E não tem como ficar fora. Tem um lado bom que a gente falou, mas também tem um lado ruim de alguns profissionais que investem tanto, o famoso profissional marqueteiro, em qualquer área tem. Né? Mas com certeza médico também tem. O cara é mais marqueteiro do que bom. Exatamente. Né? Mas vinga isso aí, bate. A pessoa explode ali no início, né? Que é muito marqueteiro, consegue falar, vinga ali no início, né, daquela explosão, mas se a pessoa não for um bom profissional e não tiver bons resultados, ela não se sustenta. Sim. Porque hoje em dia, por exemplo, eu recebo muitas pessoas de indicações de outros, tem a galera da internet, mas as pessoas vão ficando e vão indicando para outras pessoas, e vão tendo resultado e vai criando aquela comunidade que gosta daquele profissional. Que geralmente é o que te faz propaganda gratuita para ti, exatamente. Né? E é o que sustenta o profissional. Sim. São as pessoas que... Porque senão você vai ficar sempre, eternamente aquele médico que só recebe o paciente pela primeira vez. Sim.
Não cria um vínculo, não está há 10 anos de relacionamento. Você não consegue reter o paciente porque você não é bom. Sim. Tem que estar sempre investindo só em marketing, o paciente vem, mas não fica. Vem, mas não fica. Vem, mas não fica. E a maior dificuldade para ti quando tu foi começar nas redes sociais? Porque a gente sabe que constância é importante, mas, pô, eu não consigo falar direto para a câmera, eu tinha vergonha na oratória, como é que era, assim, qual foi a maior dificuldade de estar nas redes sociais? Assim, eu acho que eu nunca tive muita dificuldade, assim, eu sou uma pessoa muito comunicativa, então isso facilita um pouco. Mas no início eu errava muito, né? Eu tinha que ficar pensando, produzindo conteúdo, eu ainda estava no início da minha profissão, tinha coisas que eu não tinha 100% de certeza, eu tinha que estudar. Hoje em dia o negócio flui muito fácil, entendeu? Eu domino tudo que eu aplico, que eu ensino, né? Que eu estudei. Então hoje ficou muito mais fácil. Eu produzo um conteúdo rapidinho, mas no início era um negócio mais... Era mais assim, eu tinha também medo, vergonha, será que as pessoas estão me julgando? Então, eu não posso falar nada errado. Será que isso que eu estou falando é correto mesmo? Então, tinha muito aquela questão ainda, né? Acabou virando um influencer, né? Influencer da saúde, influencer do bem, do fitness, né? Exatamente, com certeza. E aí, tu começa a entrar num nicho que também de influencers, mas que falam... tem pessoas que não são médicos, nem nutricionistas, e tá falando de coisas que não podem falar. Tem muito disso aí no mercado, né? Tem muita gente assim... porque, por exemplo, nós médicos, a gente tem que ter uma preocupação do que a gente vai falar. A gente não pode invadir todas as áreas. Mas tem gente que não é nenhum tipo de profissional e fala do que quiser e tá tudo certo. Sim. Porque ela não tem nenhum meio ali julgando. Já nós médicos, não. A gente tem que pensar muito no que a gente vai falar para não falar qualquer besteira, porque o paciente, ele, né, o público, na realidade, vai olhar. E a própria classe médica, se você falar alguma besteira, são os primeiros juízes. Sim, estão em cima, né? A vir julgar. Ingrid, falando agora do core mesmo, do que é a tua especialização, que tu gosta de falar e gosta de tratar todo dia, que é a tal da gordura no fígado. Me corrija se eu estiver falando alguma besteira, né? Eu acho que é a gordura mais perigosa, que é a abdominal, que lá nos Estados Unidos é quase uma epidemia. Sim. Quase, não sei se tem um percentual, mas os americanos lá, por tá muito viciado em fast food, em comida besterol, a qualidade de vida deles lá tá horrível, porque tem muita gente obesa, sobrepeso, né? Sim. Então, tu foi se especializar nessa questão porque é muito perigoso? Na realidade, assim, foi muito porque que chegava muito a mim, né? Chegou, como eu trabalho com emagrecimento, a maioria das pessoas que estão sobrepeso e obesidade estão com esteatose hepática, que é a gordura no fígado, de maneira mais popular. Mas as pessoas, elas são muito mal informadas, né? Então, assim, as pessoas pensam que, não, é só uma gordurinha, não causa nenhum problema, todo mundo tem, é normal. E aí, é um dos principais fatores de infarto, de AVC, de problemas cardiovasculares, essa gordura que a gente chama visceral. E também, na época que eu estava fazendo meu canal do YouTube, né, que eu estava fazendo um vídeo, eu tive um vídeo que eu falei sobre gordura no fígado, viralizou 1 milhão de visualizações. Ou seja, muita gente atrás disso. Eu fiquei, gente, as pessoas estão interessadas nesse assunto, que talvez não tenha nenhum tipo de conhecimento. E aí eu comecei a produzir mais conteúdo sobre gordura no fígado e mais ele viralizava, mais ele aumentava. Eu disse, não, então assim, eu vou começar a ensinar essas pessoas sobre a gordura no fígado. E eu comecei a produzir mais conteúdo sobre isso. E aí foi quando, em 2019... eu conheci a minha sócia, que hoje é minha sócia nesse curso que eu tenho, que chama Método CGF, é um método de cura da gordura no fígado. A gente se encontrou em 2019, eu disse, Vera, você não quer... Ela já trabalhava com lançamentos, né, de cursos digitais, ela lançava um curso da irmã dela. Eu disse, você não quer entrar em sociedade comigo não, para a gente lançar um curso para pessoas com gordura no fígado? Ela topou. E a gente começou a produzir. 2019, então, foi um ano para eu produzir esse curso, que é uma metodologia para pessoas se curar da gordura no fígado. E quando foi em abril de 2020, no meio da pandemia... Porra, então foi um time bom para ti, porque teve gente que só foi pro digital depois que estourou a bomba. Exatamente. Tu já estava desenhando Na realidade, assim, a gente isso, já né? estava com a data para ser lançada em abril. Só que em março estourou a pandemia. Eu disse, meu Deus, a gente lança, não lança, vamos continuar? A gente, não, vamos continuar com a nossa programação normal. Lançou? Aí lançamos em abril de 2020 a nossa primeira turma do Método CGF. Hoje eu já tenho 18 turmas, são mais de 3 mil alunos de lá para cá, de 2020 para cá. E aí o projeto vem só crescendo. Começou com 2 pessoas, eu e ela.
Hoje a gente está uma equipe já mais de 20 pessoas espalhada pelo Brasil todo, sim. porque... Criou afiliado também? Não, afiliado a gente não criou. Porque como é um produto médico, tem muita responsabilidade sobre como a pessoa vai divulgar. Porque o cara pode vender e prometer coisas que aí tu não tem controle disso, entendi. Exatamente. Então a gente não abriu para afiliado, deixou mesmo só nós por causa que é um conteúdo médico, né? Então é mais restrito. Para a galera entender, tu tá falando gordura que fica no fígado. Quem é um leigo para... Qual é a diferença de uma gordura que se aloja em outro canto, tô falando besteira, e a gordura que vai pro fígado? É por causa de algum tipo de alimentação ou por algum outro processo? A gordura no fígado é assim, é pela mesma alimentação da pessoa que fica obesa, certo? Que é o quê? A alimentação rica em açúcar. Refrigerante é um dos maiores causadores de gordura no fígado. Porque a Coca-Cola pretinha é boa, mas faz um mal. Porque o refrigerante, ele é rico em xarope concentrado de frutose. Então, esse tipo de frutose, que é esse xarope, ele vai ser metabolizado direto no fígado. Então, é um dos principais causadores. E outros são os alimentos refinados. Macarrão, pizza, bolacha, biscoito, são os carboidratos. Tudo, né? Tudo, entendeu? Tudo. São os carboidratos refinados. Tudo isso vira açúcar no sangue. Quando vira açúcar no sangue, o corpo produz insulina, pega esse açúcar em excesso e acumula na forma de gordura. Acumula no fígado, mas a pessoa também acumula no corpo. Certo. Então, a pessoa ela vai criando gordura no fígado e vai engordando também ao mesmo tempo. Só que essa gordura que está no fígado é a mais perigosa. Mas por que ela é mais perigosa? Porque ela causa inflamação no corpo. Ela é a que mais causa inflamação. E essa inflamação, ela cai no sangue e vai para as artérias do coração. Que aí vai entupir o coração. Exatamente. Vai para o cérebro. Risco de AVC. Vai para as articulações, a pessoa fica cheia de dores, fica inflamada. Mas o principal são os riscos cardíacos. E outra, essa gordura no fígado, ela também causa, com o tempo, diabetes. E se ela não for tratada, ela vira cirrose de fígado, mesmo em quem não ingere bebida alcoólica. Então, a gordura, ela começa pequena, ela começa, que a gente chama no grau 1, o grau leve, que é em torno de 30% do fígado com gordura, depois ela aumenta para 50%, que é o grau 2, depois mais de 70%, que é o grau 3, e depois ela começa a virar fibrose e cirrose. Hoje tem vários casos de pessoas que perderam o fígado, foram para a fila de um transplante com cirrose por causa de gordura no fígado. Caramba, e nem era por bebida. Não era por beber, sem beber nada, Loucura. Sem colocar uma gota de álcool na boca. Isso é uma doença evitável. Sim. Só que assim, ao longo dos anos a pessoa não fez nada, não foi mal orientada, até que chegou ao ponto de perder o fígado. E assim, a gente falando de gordura aqui, todo mundo pensa que gordura é vilão. Claro que tem gorduras que são, né, são boas, mas também tem gorduras boas. Como é que a gente faz para a pessoa leiga identificar o que é uma gordura boa e o que é uma gordura que vai me fazer mal? Certo. Assim, para entender, assim, muita gente tem um conceito errado de que o que causa gordura no fígado é comer a gordura da alimentação. E não é. Não é a gordura dos alimentos que causa gordura no fígado. O que causa gordura no fígado é o açúcar e o carboidrato que viram gordura depois que você ingere. Mas, por exemplo, a gordura natural dos alimentos, gordura boa, ela é saudável. Por exemplo, você comer a gordura da carne, é normal. A pele do frango, é normal. Desde que ela não seja frita no óleo. O problema é o óleo como você faz. Exatamente. Por exemplo, já os que são mais... a gordura trans é prejudicial. Os óleos vegetais, como óleo de canola, óleo de girassol, você fritar, por exemplo, uma batata nesses óleos. Aí você transformou tudo isso numa gordura trans. Aí essas são mais prejudiciais. Mas a gordura, por exemplo, do azeite, óleo de coco, manteiga ghee, das castanhas, abacate, tudo isso são gorduras normais e saudáveis. Tem muita gente que é crítico crítico assim, é muito difícil ser saudável, porque tudo que é saudável é mais caro, que é fit, você vai no supermercado, lá os produtos fit são mais caros. É bem assim ou já mudou muito? Não, já mudou. E assim, eu sempre falo, assim, qual o caro que a pessoa quer escolher, né? Para mim, caro é eu ficar no leito do hospital. Pagando uma diária cara do hospital. Toda aquela medicação que eu vou ter que comprar para hipertensão, tudo isso é mais caro. Mas se você for para uma alimentação mais natural, ela é bem mais barata. Por exemplo, se eu for no hortifrutis, comprar legumes, frutas, vegetais, ela não é tão cara do que você, por exemplo, uma pizza no final de semana. Você gasta uma pizza e um refrigerante, você gasta mais de R$100. Com toda certeza. Sim. E isso aí você consegue comprar uma feira de orgânico, por exemplo, para a semana toda. Mas é porque as pessoas estão acostumadas com aquele paladar viciante do industrializado. Que é o pacotinho de biscoito. Que é facilidade, a facilidade, né? Exatamente. Facilidade. E trazendo para o curso, tu criou uma metodologia
tu estipulou, vai ser assim, assim, ou tu foi pegando esse conhecimento aqui, como é que tu fez para estipular o curso? Porque ir para o marketing digital, criar um curso, não é tão simples assim, né? Porque a gente vê que tem milhões por aí. Exatamente. Mas um que realmente vai trazer resultado, que as pessoas veem resultado, é difícil. Como é que foi essa criação desse curso? É assim, para você criar um curso online, você tem que trazer uma transformação para a pessoa. A mesma transformação que eu trago na minha clínica, no meu consultório físico, eu trouxe para o online. Então, é um curso que ele tem profissionais multidisciplinares dentro do curso. Por exemplo, tem a minha parte, que eu estruturei tudo. Tem as minhas aulas, que eu explico lá o que é a gordura no fígado, tudo, como é que a pessoa vai seguir. Tem a nutricionista, eu tenho a nutricionista hoje da minha equipe, que ela elabora os cardápios. Então, a pessoa vai recebendo os cardápios de tempos em tempos, né? A cada mês. Então, independente de você não estar contratando a consulta, no curso tem essas orientações. É assim, na realidade, a pessoa acaba, digamos assim, quem está no online comigo tem mais vantagem do que quem está no presencial, porque a pessoa recebe, assim, por exemplo, até 9 meses de cardápios elaborado pela nutricionista. Ainda tem um cardápio de manutenção quando a pessoa se cura, para ela manter o fígado saudável. Aí tem um psicólogo lá dentro, para ensinar sobre essa parte de mentalidade, de foco, de disciplina. Tem muito de alimentação, às vezes ansiedade, querer comer, exatamente, associar alguma tristeza a querer comer. Exatamente. Né? Eu trouxe também um personal trainer. Então, ela dá aulas, eu sou a própria aluna lá. São tudo videoaulas, né? Videoaulas de treinos HIIT, né, de alta intensidade, que são treinos de 10 a 15 minutos para a pessoa fazer na própria casa. Aí tem a parte de suplementação, lá dentro tem jejum intermitente, então tem toda a parte. Então, assim, o que a pessoa precisa fazer? Ela entrou no curso, ela começa o processo, segue o passo a passo, eu coloco lá, começa por aqui, depois vai por aqui, segue o cardápio tal, exercício assim, eu vou dando todo o passo a passo para a pessoa seguir. Só avança para o próximo se tiver feito isso. Exatamente. Então, ela seguindo esse passo a passo, com certeza ela fica curada. Entendeu? Hoje eu tenho inúmeros depoimentos de cura incríveis. Quando tu fala cura, tu pede pra galera fazer um check-up antes de fazer o curso e depois um outro check-up? As pessoas geralmente, assim, eu falo sobre exames lá, mas assim, eu não recomendo, a pessoa tem que ter um médico dela, né, para poder pedir os exames. Mas você dá essa clareza, que é bom você saber para onde você tá hoje, para onde você vai. Por exemplo, o que eu recomendo lá? A cada 3 meses, né, a gente divide em blocos de 3 meses. Após 3 meses de método, a pessoa faz um novo exame para ver a ultrassom do abdômen, para ver como foi a regressão da gordura no fígado. Se já diminuiu, se está muito ainda. Então, a pessoa vai de 3 em 3 meses, ela volta no médico dela, pede os exames e vê como é que está indo a evolução. Então, o método dá um acompanhamento aí ao longo de 9 meses. Exatamente. Quase um filho aí que sendo gestado. Só que assim, o que aconteceu? Eu coloco um prazo de 9 meses, mas o que eu tenho percebido? Que as pessoas que se dedicam muito ao método, elas ficam curadas em menos de 3 meses. Porra. A grande maioria. E quando tu fala na transformação, não é uma transformação só física que ela sente, né? De mais exposição, de melhoria. Os depoimentos não tem, assim, cada depoimento assim que eu fico impressionada, assim, a pessoa, até a parte matrimonial do casamento melhora, porque a mulher, sei lá, emagreceu, melhorou a autoestima, a libido melhorou, porque quando a pessoa tá gorda, a testosterona vai lá para baixo, então a pessoa fica mais, né, com mais libido, os exames todos melhoram, a pessoa reverteu a gordura no fígado 100%, melhorou do diabetes, melhorou da pressão alta, parou de tomar um monte de remédio, de gente que tomava 13 remédios, após a cura tá tomando 3. Então, assim, são depoimentos fortes, além do que eu imaginava. Sim. E assim, você querendo ou não, você virou uma empresária, né? Total. Porque assim, não é todo médico que até atende em consultório que tem essa noção que, o meu consultório é um negócio, que eu tenho que ter uma gestão. Ou seja, tu tinha a gestão do teu consultório, mas tu criou um outro negócio com marketing digital e tudo. Como é que foi? Tu teve muito apoio no começo ou foi aos trancos e barrancos? Porque não é todo médico que tem essa cabeça de... Ele quer só ficar no técnico, né? E não quer estar olhando isso aí, né? Na verdade, assim, hoje eu me considero empresária, tanto que eu tenho 2 CNPJ, né? Na realidade, eu tenho a minha empresa, que é a minha clínica, e tenho a empresa de cursos, né? Que são negócios diferentes, contas diferentes, CNPJ diferentes. Mas, por exemplo, dentro da minha clínica, eu tive que, como eu trabalho também com equipe multidisciplinar, eu tive que me especializar muito em gestão. Eu tive que fazer cursos de gestão, principalmente gestão voltada para a clínica médica.
gestão, curso de vendas, pós-venda, relacionamento do cliente, encantamento do cliente, tudo isso eu fui me especializar, porque eu entendi que não dava, assim, que eu não era mais médica. Sim. Que além não era médica, só médica. Não era só médica, né? Tanto que, por exemplo, não dá, inclusive, para eu ficar todos os dias da semana ocupada. Eu tenho que tirar... A tua agenda do consultório, tu tá falando. Exatamente, eu tenho que tirar dias livres para eu me reunir com a minha equipe, para eu estudar mais, entender como é que está funcionando ali a minha clínica. E tem essa questão do online, que é outro negócio. E aí é outro tipo de gestão, porque a gestão de um negócio online é diferente da gestão de um negócio físico. Então, eu tive que me especializar nessas duas coisas. E tudo isso foi através de estudo. Sim. Né? Eu parei de estudar só medicina e fui estudar gestão. Foi estudar tráfego pago, marketing digital e exatamente, tudo isso. E hoje tu diria que o meu consultório me dá, sei lá, 90% da minha renda e os custos dão 10%, ou dá 70% e 30%. Tu teria isso na cabeça? Hoje tá mais ou menos 50 com 50. Então tá forte no marketing, né? Tá forte. Bacana. E assim, o curso, o método, ele tá sempre aberto ou tu faz de tempos em tempos, turmas? Eu faço a gente lança a cada 2 meses, ou às vezes a gente espaça um pouco mais para 3, mas a média é a cada 2 meses, né? Só que agora a gente está com um projeto também, eu estou criando outros produtos, que a gente já cresceu de um ponto que a gente precisa de, que a gente chama de esteira de produtos, né? Sim, do mais simples ao mais avançado. Exatamente. Então, mentoria, o que for. Exatamente. Então, a gente já está criando os produtos e também estamos pretendendo entrar no perpétuo, que é aquele que você vai vender todo dia. Porque, por enquanto, está sendo a cada 2 meses. Abre turma, fecha turma. Abre turma, fecha turma. Bacana. E assim, eu queria entrar num tema que é meio polêmico hoje em dia, né? Mas tem que entrar. O que tu acha desses movimentos que querem normalizar o sobrepeso? Claro que assim, as mulheres, tá no meio das mulheres, hoje é dia da mulher e tal, que claro que você tem que se aceitar, né? Do jeito que você é e tudo, mas tem uns movimentos aí que não entram na minha cabeça. Eu não sei qual é a tua opinião sobre isso, né? Claro que você tem que estar sempre, não pela questão de beleza, de estética, mas pela questão da saúde, que é muito da tua área, né? Exatamente. Como é que tu vê esses movimentos aí da galera que quer dizer que é normal estar sobrepeso e por aí vai? Assim, eu fico muito triste quando eu vejo isso, porque esse movimento está sendo criado e ele está ganhando muita voz. Né? Assim, as mídias sociais ficam dando voz para esse tipo de movimento, é quase um incentivo ao sobrepeso e à obesidade. Eu acho que todo o processo de emagrecimento, ele parte da autoaceitação. Você precisa se amar, se aceitar como você é para você conseguir mudar. Mas o processo de autoamor, ele envolve você cuidar do seu corpo visando a saúde. Você não pode assim, eu me amo do jeito que eu sou, nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Pronto, e a pessoa está lá, cheia de problemas de saúde e tem uma ideia errada também, tipo assim, não, eu tô obeso, mas todos os meus exames estão normais. Isso não existe. Não tem como, né? Não tem como. Sempre que você está acima do peso, você está inflamado. E essa inflamação está causando problemas de saúde. Pode ser que não seja amanhã, mas ao longo prazo ela vai causar. Então, emagrecer não é questão de estética, é questão de saúde. Quando você busca a saúde, o emagrecimento vai vir, a estética vai vir, sem você fazer muito esforço só para emagrecer. Se você está buscando saúde, você vai conseguir ter uma estética favorável. E a obesidade, ela é uma doença, ela tem uma classificação, e isso é que as pessoas ficam indignadas. Sim, ela é considerada, tem até um CID lá para isso, né? Dizer que ela é uma doença. Aí se a gente falar isso, está sendo cancelado, né? Exatamente, mas assim, hoje em dia, assim, ela tá no CID, ela é uma classificação internacional das doenças. Então, assim, as pessoas não querem aceitar isso, mas a realidade é que é. E ela, como uma doença, ela precisa ser tratada. O que não vale é preconceito, é gordofobia, é tratar as pessoas mal porque elas estão acima do peso. Isso não vale. Uma pessoa com obesidade, ela precisa ser acolhida, ela precisa de ajuda, ela precisa de tratamento. E o tratamento, geralmente, é multidisciplinar. Vários profissionais envolvidos, inclusive psicólogo, terapeuta, para ajudar a pessoa a conseguir chegar no estado de saúde. É uma jornada. Não é fácil. Às vezes, o que acontece? Às vezes, aquela pessoa que está ali dizendo que se aceita daquele jeito, ela já passou por várias tentativas de emagrecer, não conseguiu, e ela se cansou. Desistiu. Ela então vou me aceitar. Assim, aí vem esses movimentos que, teoricamente, acolhem as pessoas, elas, pronto, vão ficar todo mundo assim. Mas... Eu acho meio loucura aí, mas é difícil a gente julgar, mas é meio loucura assim, mas
quando você ouve os especialistas, quem entende, a gente está falando de saúde, a gente está falando de estética, né? Exatamente. Que é o que importa mais a saúde. Se a estética vir junto, ótimo, né? Mas a saúde que é o que importa. Exatamente. Mas sem preconceitos, sem julgamentos e sem tratar as pessoas mal. Porque hoje em dia, realmente, assim, existem muitas pessoas que são cruéis com as outras, que são, teoricamente, fora do padrão. Né? Então, assim, isso é que não vale. Acho que foi por isso que as pessoas foram ficando cansadas e foram criando esse movimento. Sim. Pela falta de acolhimento de muitas pessoas, inclusive de muitos profissionais. Chegou a receber algum hate alguma vez na rede social em relação a isso? Assim, esse é o doutor que tá falando isso porque é assim, assim. Não, o que eu falo assim, já aconteceu de eu falar sobre obesidade ser doença no meu Instagram e a pessoa vir falar que não aceita. Entendeu? Assim, tá bom, né? Tá tudo certo. Passei numa faculdade de 6 anos aí estudando pra dizer que não é. Exatamente. Esses dias eu até assisti um filme bem interessante, eu fui no cinema assistir, chama A Baleia. Esse cara, eu acho que ele vai ganhar um Oscar por esse filme. Né? Eu ainda não assisti. Eu fui assistir. Recomenda? É bom mesmo? Recomendo, assim. É meio chocante, entendeu? Mas já tem um movimento. Que ele mostra o dia a dia de uma pessoa que está muito obesa. Ele pesa 270 quilos no filme, né? E mostra as dificuldades. Né? Mas já tem um movimento aí falando que o filme tinha gordofobia e tal. Sempre tem essas questões. Mas eu lembro que o diretor do filme lá, ele disse que o objetivo dele não era esse. Alertar. Era alertar. Entendeu? E realmente, assim, o filme é bem chocante mesmo. E, assim, triste pelaquela situação. E não é incomum. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem muitos casos de pessoas com um peso acima de 200 quilos. Lá é absurdo, né? É tanto que tem até um seriado chamado Quilos Mortais, que mostra pessoas acima de 200, 300 quilos. Pessoas que já não conseguem mais nem sair de casa. Caramba. Aqui no Brasil eu não vejo tanto. Sim. Mas aqui, pelo que eu acompanho assim, de reportagens, de documentários que vão passando, parece que o Brasil está se aproximando dos Estados Unidos nesse sentido, né? Não é uma coisa tão longe. Não é tão longe. Eu lembro de um documentário, não sei se tu já assistiu, Super Size Me. Não assisti isso. É um documentário bem antigo de um cara que, por exemplo, lá o McDonald's, ele diz... Se você for em qualquer loja do McDonald's, ele diz lá, se você seguir a dieta do McDonald's, café da manhã, que lá tem tudo, né? Café da manhã, almoço e tal, é uma dieta saudável. Aí ele, pois vamos lá. Ele passou 30 dias comendo só McDonald's, do café da manhã até o jantar. Tipo, claro que em 30 dias ele não engordou absurdamente, mas ele ficou mal. Ele morava num prédio de 2 andares. Ele disse que no 20º dia já estava se sentindo mal de subir 2 lances de escada, né? Então, é mais pela saúde do que do físico, né? Exatamente. Perfeito. Então, o que eu recomendo a galera assistir, teve até o segundo que eu não assisti ainda, mas esse aí que tu recomendou aí, como é o nome? Dos quilos... Quilos Mortais. Onde é que a galera acha? Ixi, eu não sei Netflix qual é. Netflix da vida? Não é Netflix, não. É algum dessas redes, outras, né? dessas redes fechadas, entendeu? Certo. Então, Quilos Mortais. Então, a gente tá chegando perto do nosso papo aqui final, mas eu sempre gosto de fazer um bate-bola sempre de estilo Marília e Gabriela. Eu vou falar aqui uma coisa que se vier na sua cabeça aí, você manda brasa, tá? Um hábito. Hábito, treinar. Treinar? Hoje em dia é esse. Uma indicação de um livro. Pode ser na sua área ou nada a ver na área. Pensar aqui. Pronto, a minha área, o Código da Obesidade. É bem legal. O Código da Obesidade é bom de Já que a gente está falando sobre isso, né? Tem alguma indicação de filme ou livro, ou filme ou série? O podcast já falou da série lá, mas o filme que também você gosta, talvez nem precisa ser na sua área, mas que você gosta muito de assistir. Deixa eu ver aqui, filme, série. Eu gosto muito de séries italianas, por incrível que pareça. É né? bom? É bom. Eu assisti uma agora maravilhosa que chama Recomeço. E eu acho bem interessante. Assim, é uma série triste, entendeu? Mas eu gosto. Tá anotado. Tem alguma frase que tu se identifica ou que te representa? Tá sempre na tua cabeça? Me pegou agora. Já pensa pro próximo podcast aí, se te perguntarem. E eu sei que você gosta muito de treinar, mas quando a doutora não está atendendo no consultório, não está criando curso, o que mais você gosta de fazer sem ser trabalho, no tempo livre? Eu gosto de ir na praia, ou então ficar em casa. Ultimamente eu tenho praticado muito o ócio, né? Assim, um ócio positivo, o ócio positivo. Antigamente eu não me permitia isso. Eu estava tão focada no trabalho que se eu ficasse parada sem fazer nada, eu ficava louca. E agora eu me permito, eu fico em casa, relaxando, às vezes eu vou de manhã, vou tomar um banho de mar sozinha. Vou tomar um banho de mar rapidinho,
volto, não fico em barraca nenhuma, depois volto para casa. A gente tem uma parada do lado e às vezes não usufrui. Né? Boa. Vou colocar aqui as redes sociais da Ingrid, quem quiser encontrar, é o doutora Ingrid Serafim, vai aparecer aqui. E tem um outro que é do curso, né? Específico. Que é Ingrid Serafim, _, gordura no fígado. Que esse é o específico do método do curso, né? Exatamente. Ingrid, está no Dia da Mulher, eu queria te pedir que tu desse outra mensagem final, né, para essa mulherada que quer se cuidar, que quer estar bem com a vida, não só pela estética, de novo, a gente falou muito nisso aqui nesse episódio, mas que quer estar bem de saúde. Manda uma mensagem final para essa mulherada. Quero falar para todas as mulheres, né, assim, que são fortes, que valorizam o nosso lado aqui feminino, que uma parte muito importante da nossa feminilidade é a gente se cuidar, né? O amor próprio, cuidar da pele, cuidar do corpo, cuidar da saúde. Isso é uma forma da gente dizer que nós somos mulheres maravilhosas, incríveis, é a gente se cuidando. Boa, boa. Senhoras e senhores, essa foi a doutora Ingrid Serafim, que é empresária, médica, antiga crossfiteira, mas é dos treinos aí, hard training, e tem um lifestyle bem bacana. Acompanhe ela nas redes sociais, que realmente é muito bacana de ver o conteúdo e o estilo de vida que ela leva lá. Ingrid, queria te agradecer, obrigado demais. Eu que agradeço. Eu sei que a agenda é uma loucura aí no dia a dia, mas obrigado por topar bater esse papo aqui no Dia da Mulher, e que parabéns pelo Dia da Mulher, pela muito mulher obrigada. Forte e inspiradora que você é, que eu tenho certeza para mulheres, milhares aí de mulheres. Show. Beleza? De bola. Galera, você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, senão você vai cada vez mais ganhar mais peso, né? Tem que se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para acompanhar todos os papos na boa que vão rolar por aí, beleza? Valeu, galera, até a próxima. Show.